Então, meus amigos, aqui hoje eu vou falar sobre Três Coringas novamente e dizer o porquê essa história quis estragar a piada mortal em vários níveis. E não estou exagerando. Vem comigo ver aqui as minhas justificativas. Sejam bem-vindos a Caverna do Morcego, meu nome é Fábio, então vamos voltar a falar sobre Três Coringas. Essa história aqui é uma porcaria do tamanho do mundo, que tem um propósito, meus amigos. Na minha visão, ela tem um único propósito, que é desfazer exatamente o que os criadores do Coringa fizeram e o que a piada mortal fez também. Você pode estar falando, nossa, que exagerado você é, você está maluco, cara, você não tem noção do que você está falando. Eu vou dizer pra vocês que eu pensei muito nisso, eu pensei, eu tô exagerando, né? Não é tudo isso, a história não tem esse propósito, mas se você para pra pensar, você vê que realmente ela tem esse propósito de sim desfazer muita coisa que envolve o passado do Coringa, desvirtuando exatamente o que é a figura do personagem, querendo criar algo diferente daquilo que a gente entende do Coringa. A história tem um propósito de estabelecer a figura do Coringa com nome, personalidade e assim por diante, só que o Coringa não é pra ser isso, né? Mas antes de continuar, não esqueça de curtir esse vídeo para ajudar ele a subir nesse YouTube de meu Deus. E se você é novo ou nova, aproveite e se inscreva, porque todo dia tem vídeo aqui no canal. E aqui é um bom local para você ficar muito bem informado do universo do morcego, inclusive para conhecer o Coringa da maneira como seus criadores imaginaram ele, né? O Coringa surgiu em 1940 através da figura do Jerry Robson e também do Bill Finger, e o Bob Kane meio escanteio ali. Quando o Jerry Robson começou a imaginar a figura do Coringa, ele queria criar um vilão que fosse o Moriarty do Batman. James Moriarty é o grande vilão do Sherlock Holmes, ele queria estabelecer então um grande vilão pro Batman, né? No mesmo peso do Moriarty. E ele acabou concebendo o personagem através de um baralho quando ele viu a carta do Coringa. E o nome Joker lá dos Estados Unidos tem vários sentidos, né? Pode ser o piadista, mas ao mesmo tempo tem esse significado envolvendo o baralho, a carta do baralho, que é uma palavrinha que o Jerry Robson quis atribuir pro personagem, que é a imprevisibilidade. O Coringa é imprevisível. Com o Coringa, espere o inesperado, tal qual o Batman sempre fala pra galera, ó. Toma cuidado com o Coringa, e espere o inesperado. Inclusive, o Jerry Robson, quando concebeu essa figura do Coringa e depois teve ali as mãos do Bill Finger para colocar tudo que a gente conheceria depois do personagem, nunca quis que o Coringa tivesse um passado, uma origem. Ele gostava que o personagem fosse algo em branco. E por muito tempo o personagem realmente nunca teve uma origem. Demorou muito pra gente ter alguma pouca coisa envolvendo o passado do personagem. Coringa surgiu na Batman número 1, era um personagem que era pra ter morrido, mas que agradou tanto os editores que ele foi mantido vivo. Só que lá não era mostrado nada da origem dele. Muitos personagens, muitos vilões do Batman tinham as suas origens contadas nas histórias de estreia. O Coringa não teve. Só em 1951, na Detective Comics número 168, é que nós tivemos uma pequena centelha de origem do personagem, que é o fato do capuz vermelho ter caído um tanque ácido e ter surgido a figura do Coringa. É uma história que foi publicada em fevereiro de 1951, 11 anos depois da primeira aparição do Coringa. Isso porque, lembrando, um dos criadores do Coringa não queria colocar uma origem pro personagem. Mas mesmo você fazendo essa história que traz uma pequena origem pro Coringa, ainda assim você não estabelece nome, você não estabelece um passado gigantesco pro personagem. Simplesmente o motivo pelo qual ele tem aquela cor na cara, os lábios vermelhos e assim por diante. Depois disso, o Coringa continuou aparecendo, ficou um pouco apagado na Era de Prata por causa da censura do Comic Codes Authority, voltou nos anos 70, malucaço, diabólico, porque o Batman tinha voltado também a ficar um tanto quanto sério. O Coringa teve revista própria, tentou fazer uma brincadeira envolvendo a origem do personagem, mas nada estabelecido, e aí depois nós chegamos então em A Piada Mortal. Era uma história que o Brian Bolland queria fazer, ele queria fazer uma história com o Coringa, e por isso chamou o Alan Moore e, ó, Alan Moore, faz uma história aí pra poder desenhar o Coringa, por favor. E aí, então o Alan Moore pensou nessa história que envolvia esse personagem. Só que o Alan Moore e o Bolland, quando estavam concebendo essa história, queriam que ela não fosse canônica, não fosse cronológica. Ela não faria parte da cronologia do Batman, simples assim. Ela só foi fazer parte da cronologia depois porque ela fez muito sucesso, as pessoas gostaram bastante e tudo que foi concebido do personagem ali era um conceito muito bom. Só que na concepção da história, o Alan Moore tomou alguns cuidados, como por exemplo o fato do desconhecimento em relação ao passado do Coringa. Quis estabelecer uma origem pro Coringa com a piada mortal, mas ao mesmo tempo tomou esse cuidado para não dar uma origem pro Coringa. É uma origem que quer pegar o conceito do fato de que basta um dia ruim para tornar uma pessoa louca. Então o Alan Moore pega aquela história lá do Detective Comics número 68, pega aquele momento que o Coringa pulou no tanque ácido, né, ou o capuz vermelho pulou no tanque ácido, e aumenta todo aquele escopo. Traz um comediante fracassado que acaba perdendo a sua esposa com um acidente bizarríssimo e maluco, que acaba se envolvendo com ladrões porque ele não tinha grana e acaba pulando no tanque ácido depois que vê o Batman e se torna o Coringa. Durante a história a gente não sabe o nome do personagem, o Batman
não sabe o nome do personagem, do Coringa, basicamente. E o próprio Coringa, no final, diz que aquela história que ele contou, que aquela história que ele imaginou, e isso conversando com o leitor, não se tratava de algo definitivo, podia ser uma das possibilidades de origem que ele tinha. Ele literalmente diz: foi assim que aconteceu comigo, sabe? Bem, eu não tenho certeza absoluta. Algumas vezes me lembro de um jeito, outras vezes de outro. Se eu vou ter um passado, prefiro que seja de múltipla escolha. Ou seja, o Alan Moore, mesmo sabendo que é uma história que não vai fazer parte da cronologia, mesmo sabendo que não vai estar na cânone do personagem, toma cuidado para fazer com que aquela origem não seja uma origem definitiva. Posteriormente, alguns autores até tentaram trabalhar um pouquinho com esse lance de origem do personagem. Muitas pessoas não tocavam tanto no lance da piada mortal, estabelecer uma origem continuação da piada mortal, mas sim fazer suas próprias origens do Coringa, e tava tudo bem, porque tal qual a piada mortal estabeleceu, o Coringa pode ter múltiplas origens e tá bom. Teve uma pessoa só que eu me lembro que tentou fazer uma continuação para a piada mortal do Alan Moore, que foi a J. Lieberman em Batman Gotham Knights, uma história horrível que eu sempre falo, não lembro essa porcaria. Mas de resto, nunca se tentou estabelecer uma origem concreta pro personagem. O desconhecimento da origem pro Coringa é a grande sacada envolvendo o vilão. E aí nós chegamos então aos 3 Coringas e ao Geoff Johns. E aqui eu vou tirar um pouquinho o Jason Fabok da equação, porque não vamos penalizar tanto esse coitado. Porque se existe uma coisa boa em 3 Coringas, é o desenho e o trabalho, o talento do Jason Fabok. Isso sim, talvez valha comprar os 3 Coringas, mas de resto a gente deixa aqui todos os furos possíveis na conta do Geoff Johns. Porque o Johns é um cara que ele não gosta muito, pelo que a gente vê, de tudo que foi estabelecido ali no final dos anos 80 envolvendo a DC e o conceito de quadrinhos. Recentemente a gente viu o Geoff Johns trabalhar com os conceitos de Watchmen em O Relógio Final, tentando desfazer talvez aquele pensamento, talvez não, com certeza aquele pensamento pessimista do Watchmen. Pensamento pessimista que era totalmente plausível naquela época por causa de bombas atômicas, todo aquele probleminha que a gente tinha naquele período, né? O que faz todo sentido no contexto da história. Mas o Johns é um cara que não gosta desse pensamento tanto quanto nublado em relação aos personagens da DC e personagens do quadrinho como um todo, né? Não gosta dessa visão pessimista. E tudo bem, muitos personagens não demandam realmente uma visão pessimista. Pode ter uma visão de esperança e assim por diante. Tipo que nem o Superman, que ele trabalhou de uma maneira legal. O Johns fez trabalhos legais com Lanterna Verde, criou todo aquele conceito das cores, dos espectros das cores. Trouxe o Hal Jordan de volta, trouxe o Barry Allen de volta, fez várias coisas que são interessantes e fez até o Renascimento. Só que uma das coisas que o Johns pouco tocava dentro do universo DC era o Batman. Pouquíssimas vezes ele trabalhou com o morcego, quiçá quase nunca. Ele fez recentemente Batman Terra 1, que é um conceito de uma terra alternativa que trabalha um Batman que, nas palavras dele, é um Batman experiente. O que eu discordo, na verdade, ele queria fazer um conceito bem diferente do Batman. Não é um Batman experiente, é um Batman totalmente diferente daquele Batman que a gente conhece. E é uma história que é legal, ela é bem gostosa de ler, e o Johns tem esse talento de escrever bem. Só que até então, nas palavras do próprio Johns também, ele nunca tinha trabalhado com uma história que fosse dentro da cronologia, dentro da narrativa oficial do Batman. Até então chegar a 3 Coringas, quer dizer, ele acha que faz parte da cronologia do Batman, isso aí. Visto que em 2016 ele queria estabelecer então uma revista da Liga da Justiça que o Batman queria, porque queria saber qual era a identidade do Coringa. Quando o Batman então senta na poltrona de Mobius, ele pergunta pra cadeira lá qual é a identidade do Coringa, e o Batman descobre que existem 3 Coringas. E essa ideia fica em suspense por um bom tempo até chegar a minissérie que a gente leu recentemente. Que, by the way, meus amigos, ninguém vai me convencer que o Batman estava testando aquela cadeira, aquela poltrona de Mobius. Não, o Johns não sabia o que ele estava fazendo. Simples assim. Visto a quantidade de furos que essa minissérie em 3 partes tem. Simples assim. E bem, quando a gente lê então 3 Coringas, a gente entende porque que o Johns nunca trabalhou com o Batman, né? Porque ele quer estabelecer então um passado pro Coringa. Ele quer estabelecer uma única visão de origem pro personagem, quer estabelecer um nome e quer que o Batman saiba este nome desde sempre. Isso sem falar que ele quer estabelecer também que um Coringa criou outro Coringa e nós temos então Coringas criando outros Coringas. Não. Tal qual eu falei, o Alan Moore toma cuidado lá na Piada Mortal de fazer com que o Batman não saiba a identidade do Coringa e o Coringa não tenha um nome, né? Tanto é que nós temos lá as páginas do Homem-Morcego falando e aparecendo até no computador lá que a origem do Coringa é desconhecida. O Batman até fala: estive tentando descobrir o que ele pretende fazer, mas é quase impossível. Eu não o conheço, Alfred. Todos esses anos e eu sei tanto sobre ele quanto ele sobre mim. Como 2 pessoas que não se conhecem podem se odiar tanto? Isso é basicamente a definição da relação de antagonismo do Batman com o Coringa. O maior detetive do planeta Terra não consegue descobrir quem é aquela figura que ele tem que lutar e que está acabando sempre com a vida dele ou com a vida das pessoas que estão ao seu redor. Isso é um conceito que é muito interessante, você colocar algo que o Batman nunca consegue descobrir. O maior detetive não consegue descobrir aquilo que está na frente dele.
Isso é fantástico. Mas pro Jones não, isso não é legal. O Batman tem que conhecer desde o primeiro dia que viu o Coringa quem é aquela pessoa, o nome e assim por diante, né? Desfazendo exatamente o que é o conceito lá da origem do personagem em 1940, 1951 e quando a Piada Mortal surgiu. E depois de todas as maluquices que a história vai estabelecendo, que inclusive, se eventualmente você não entendeu quem cria quem na história assim por diante, qual Coringa que criou os outros Coringas, não se preocupe, isso realmente não fica muito estabelecido na história. E não é uma coisa abrangente, não é uma coisa que deixa interpretação, não sei o que. Não, não, não. É só furo mesmo. É só uma coisa que o roteiro não soube estabelecer bem, que não quis explicar. Aí nós chegamos ao final, então, aquele final irritante lá, onde o Jones quer desfazer também todo o conceito que envolve um dia ruim na Piada Mortal. Nós ficamos sabendo então no final que o Batman então sabia onde estava a esposa do Coringa lá de A Piada Mortal, porque a Jenny tinha medo do jovem comediante e pediu ajuda à polícia para fugir, porque o jovem comediante nunca deixaria a Jenny para trás e ela tinha muito medo disso. Então a polícia ajudou ela a fugir, ela foi para Alasca ter o filhinho dela feliz para sempre. Só que para justificar isso, então, o Geoff Johns pega um quadro da Piada Mortal e faz toda uma descontextualização daquele quadro, que é o momento onde o jovem rapaz fica chateado com uma frase da Jenny e se desentende. Ele pega então este quadro para colocar este personagem como um personagem agressivo, abusador, violento e sei lá mais o que. Só que dentro do texto do Alan Moore, dentro da página do quadrinho, a gente vê ali que foi um mero desentendimento dos dois, que depois inclusive o próprio Coringa, ou o comediante, pede desculpa pra Jenny, se entendem, riem juntos e assim por diante. Então aquela cena em separado não faz sentido pro contexto da Piada Mortal daquele momento. Ele quis tirar aquilo tudo que a gente conhecia do comediante, que era um cara que era simplesmente um comediante fracassado, para criar uma persona malévola dentro dele, criar uma pessoa que era abusadora, que maltratava pessoas, que maltratava sua própria esposa, desfazendo exatamente essa ideia de basta um dia ruim na vida de uma pessoa para torná-la louca. Então, enfim, isso não casa exatamente com a ideia que era a Piada Mortal com este personagem. E não só o Jones vai estragando esse lance que envolve este personagem dentro desse contexto todo, mas ele estraga também a leitura da Piada Mortal, porque toda essa questão envolvendo um dia ruim parte do princípio que a gente viu uma morte bizarra envolvendo a esposa do comediante. Uma morte sem noção, uma morte qualquer dela simplesmente testando a mamadeira elétrica, que é uma coisa que deixa o leitor chocado quando ele lê aquele momento da história. Quando o Moore escreve aquela cena do comediante recebendo a notícia, ele parado sem falar nada, tipo... O quê? Você sente o choque daquela cena pela bizarrice que é aquilo, pela maneira fria como a polícia fala para ele também o acontecimento. Enfim, aquela cena em si é para trazer um peso em relação à loucura que vai tomar posteriormente o personagem. Mas que na cabeça do Jones, na verdade, era a Jenny fugindo e a polícia criando uma justificativa qualquer para o cara deixá-la em paz. Então o final de Três Coringas não estraga só a história da Piada Mortal, mas a leitura da Piada Mortal também, hein? Ah, Jones. A gente entende porque você nunca escreveu Batman, hein? Inclusive o Jones tem essa pira toda do Batman saber o nome do Coringa e ao mesmo tempo querer colocar pro leitor um nome do Coringa, que ele coloca na maleta da Jenny ali as iniciais dela. Coloca o J de Jenny e coloca um W também depois do nome, dando a entender que talvez esse W tenha alguma relação com o Coringa. Se a esposa dele pode ter pegado o sobrenome dele, então o Jones tá lá apontando também, aqui ó, talvez aqui a gente tenha o nome do Coringa, hein? Ó lá, essa pira do Jones em querer fazer com que a gente descubra tudo um saco. E aí entra também a questão toda do estabelecimento de uma única origem pro Coringa. Já que dois Coringas morreram e sobrou um só, que é o comediante que se diz que é o Coringa perfeito, a gente sabe então qual é a origem dele a partir de agora, que é aquela que foi contada na Piada Mortal, que o Alan Moore estabeleceu como uma não origem. Não é uma origem, pode ser uma das possibilidades de origem, ponto. Ou seja, o Jones quis estragar a brincadeira para todo mundo. Só aquela origem vale a partir de agora. O Alan Moore contou aquela origem, vai valer essa, ninguém mais pode encontrar outra origem porque só vale essa. Só que aí também cria uma incongruência na própria história do Jones, que é o seguinte: partindo do pressuposto que um Coringa cria o outro, e a gente vai estabelecer aqui que o Coringa da Era de Ouro criou os outros Coringas, visto que ele é o primeiro Coringa, então o Coringa comediante foi criado pelo Coringa da Era de Ouro. Se em tese então o Coringa comediante foi criado, então ele não teria caído num tanqueaço tal qual é contado em A Piada Mortal. Ou seja, aquele passado que é contado também não faz sentido na história, porque acaba anulando aquilo que foi criado e estabelecido em Três Coringas. Ou só vale parte daquela origem da Piada Mortal para essa história dos Três Coringas, o que vale? Ou seja, um furo também aí. Isso se for isso mesmo, se o Coringa da Era de Ouro criou os outros,
sei lá. Enfim, os Três Coringas realmente, em vários momentos, ele quer desfazer várias coisas que foram estabelecidas na Piada Mortal e também naquilo que foi criado o personagem lá na Era de Ouro. E ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu não sou fanboy do Alan Moore. Eu acho que o Alan Moore tem algumas hipocrisias nas coisas que ele fala, eu não sou 100% assim adepto à filosofia que o cara coloca. Só que uma coisa que é bem clara em relação ao trabalho do Alan Moore é que o cara é muito competente. Ele entende exatamente aquilo que ele está escrevendo. E ele entendia muito bem o que ele estava escrevendo em relação ao Batman e ao Coringa. Ele sabia dessa questão da previsibilidade do Coringa, ele sabia que o personagem não deveria ser nomeado. Se você lê o roteiro da Piada Mortal, na boa, leia, você pode achar na internet isso, é tranquilo. Você vai ver que em nenhum momento no próprio roteiro do Alan Moore, ele coloca lá nas caixas de diálogos o nome desse personagem. Ele simplesmente coloca como o jovem rapaz. E você pode pensar, tá, e daí? É só um negocinho dentro do roteiro do Alan Moore. Só que o Alan Moore é o Alan Moore, meus amigos. O cara escreve, assim, tudo, ele define tudo no seu roteiro. Inclusive o nome do figurante que aparece lá longe na história, no quadro. E eu não tô brincando. Sabe aqueles 3 anões que aparecem despindo o Gordon? Eles têm nome no roteiro. Huguinho, Zezinho, Luizinho. De novo, eu não tô brincando. Vai ler o roteiro, você vai ver que tá lá. Ele nomeou esses personagens. Aquele personagem que aparece vomitando no bar, no momento que Coringa lá, o jovem rapaz, está conversando com os ladrões, ele tem o nome também, é o Larry. Ele tem todo um background envolvendo o motivo pelo qual ele tá vomitando. Você vê ele saindo do bar, sendo expulso. O Alan Moore toma cuidado de nomear essas pessoas que são, entre aspas, irrelevantes para a história, mas ele toma cuidado de não dar um nome pro Coringa dentro do seu roteiro, porque ele sabe exatamente o que é essa figura, esse antagonista que ele está trabalhando. Então, a gente pode ter inúmeras críticas em relação ao Alan Moore, o trabalho dele, mas ele entende os personagens que ele está trabalhando. Ele entende os conceitos que foram estabelecidos no passado desses personagens e entendeu o Coringa, entendeu a relação de antagonismo do Batman com o Coringa. Coisa que o Jones não conseguiu fazer. O Jones realmente não entendeu exatamente como é que funciona a relação de antagonismo desses dois personagens, e não satisfeito em não entender, ele quis desfazer uma das histórias mais importantes dos quadrinhos de super-heróis, que é a Piada Mortal. Isso mostra que Três Coringas é uma história para ser definitivamente esquecida, ignorada. Se você não leu essa história eventualmente, não leia. Sério, na boa. Eu não sou um cara de sugerir a não ler histórias. Eu acho que todas as pessoas devem ler e tirar suas próprias conclusões. Mas essa eu vou dizer pra vocês assim que tudo que foi criado e desrespeitado em relação aos criadores do Coringa não vale o seu esforço. De novo, se você gostou da história, tranquilo, goste. Se você acha que não tem furos, tranquilo também, você tem as suas justificativas. Infelizmente você não vai conseguir me convencer a gostar dessa história ou entender que não houve furos, porque pra mim, nossa, tem um monte. Mas se eventualmente você tem dúvida em ler ou não ler, eu já tiro essa sua dúvida. Não vá atrás dessa história. Da mesma maneira que eu digo pra vocês não lerem aquela história de Gotham Knights lá, que tentam fazer uma continuação pra Piada Mortal. É uma história que eu sempre digo, essa história é horrível, não leiam. E Três Coringas, a partir de agora eu vou dizer, não leiam também. Eu prefiro ler A Origem do Batman que Rick, inclusive tem review aqui no canal que eu falo que eu curto aquela história também, do que ler Três Coringas pra você ver o estrago do negócio. Mas é minha opinião, são as minhas perspectivas, cada um tem a sua. De qualquer maneira, meus amigos, está aí então as justificativas pelos quais eu acho que Três Coringas quis estragar e quis apagar o que é a Piada Mortal. Não só pelo conceito bizarro de Coringa criando Coringa, mas tudo que é feito de relação direta com a Piada Mortal nessa história. É desfazer muitas coisas que estão estabelecidas muito bem dentro de um roteiro. Bom, esta é a minha opinião, agora eu gostaria de ouvir a sua opinião. Você acha que Três Coringas tem sim um monte de furos? Você acha que é uma história que quis desfazer exatamente o que é a Piada Mortal ou não? Você pode achar que Três Coringas honrou a Piada Mortal. Enfim, tem essa possibilidade de pensamento. Diga aqui embaixo. E se você acha que Três Coringas é uma história que ela deve ser considerada canônica e que vale sim estar dentro da cronologia do Batman. Traga esse comentário aqui embaixo, traga as suas percepções, suas perspectivas, vamos conversar. Com certeza eu vou ler seu comentário, eu só realmente não vou conseguir curtir essa história de jeito nenhum, mas eu gosto de ouvir os outros pensamentos das outras pessoas, como eu sempre faço aqui no canal, né? E além disso tudo, deixa um morceguinho aqui embaixo para simbolizar que você ficou até o final do vídeo, meu muito obrigado. E curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos. Esse foi ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.